Hoje nós vamos conversar sobre homologação de decisões estrangeiras, né? E aqui nós precisamos ter alguns pressupostos para que a gente consiga conversar. O primeiro deles é a respeito daquilo que é passível de homologação e daquilo que não é passível de homologação, ou seja, há decisões estrangeiras que não precisam passar pelo crivo do Poder Judiciário brasileiro para que comecem a produzir efeitos. Por outro lado, há decisões estrangeiras que obrigatoriamente precisarão passar pelo crivo do Judiciário brasileiro, ainda que na origem, elas sejam decisões não judiciais, decisões que não tenham sido proferidas pelo Poder Judiciário local, tá? E qual é, então, o critério para eu saber se é obrigatória a homologação ou se não é necessária esta homologação? O critério, ele é determinado pela incidência da lex fori. Como nós estamos pretendendo dar efeitos a uma decisão estrangeira, é preciso que aqui no foro onde esses efeitos são buscados, onde se pretende que eles sejam produzidos, nós analisemos se trata de uma circunstância que, se tivesse sido proposta no ordenamento jurídico brasileiro, teria obrigatoriamente que passar pelo Poder Judiciário dentro daquela ideia da inafastabilidade das decisões, ou se, por outro lado, o nosso ordenamento admitir uma decisão de outra natureza que não a judicial, aí, em tese, não seria necessário submeter a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Digo em tese, porque, por exemplo, arbitragens estrangeiras, por determinação da lei de arbitragem, precisam passar por homologação do STJ. Há uma discussão doutrinária a esse respeito, nós vamos conversar sobre isso, mas, em princípio, eu diria que, a rigor, porque as arbitragens nacionais não precisam de homologação pelo judiciário, precisam tão somente da execução, quando ela não se faz de modo espontâneo pela parte perdedora na arbitragem, né? Porque se a parte perdedora na arbitragem cumprir espontaneamente aquilo que for determinado pelo conjunto dos árbitros na sentença arbitral, nem sequer para isso eu preciso da intervenção do Poder Judiciário, porque a execução terá sido integralmente obtida ex voluntate, né? Dependendo apenas da vontade do condenado. Então, nós temos aqui algumas limitações, ou pelo menos algumas regras, vamos dizer assim, diferenciadas no que tange à arbitragem. Ora, se o critério é o critério brasileiro, se aqui no Brasil aquela decisão precisaria obrigatoriamente passar pelo crivo do judiciário e ser obtida por meio de um processo judicial, então pode acontecer de a decisão que vier a ser trazida para o judiciário brasileiro, para que o judiciário brasileiro tome a decisão de se vai ou não conceder a possibilidade de produção dos efeitos determinados pela sentença, pela decisão no judiciário brasileiro. Essa é a razão pela qual, e eu acabei de cometer esse equívoco, nós não falamos mais, como no passado se falava, em homologação de sentença estrangeira. Falamos, hoje em dia,
muito mais propriamente em homologação de decisão estrangeira, porque essa decisão pode ser uma decisão administrativa, que lá no judiciário onde ela foi obtida era de competência de um órgão vinculado ao poder executivo daquele Estado. Pode ser uma decisão privada, como pode ser uma decisão política, inclusive. Tá? Então, já se viu em algumas situações decisões, por exemplo, de reis escandinavos, rei sueco, por exemplo, uma decisão que na Suécia deve ser tomada por Sua Majestade, aqui no Brasil ser submetida à homologação do Supremo Tribunal Federal, quando a competência era do Supremo. Por quê? Porque aquela decisão aqui no Brasil deveria passar pelo crivo do Poder Judiciário e, portanto, para que ela pudesse produzir efeitos aqui, fazia-se necessário a intervenção do Supremo Tribunal Federal, à época, para a tomada da decisão. Nesse sentido, então, o nosso legislador do Código de Processo Civil de 2015 dispõe, a partir do artigo 960, acerca das regras sobre homologação de decisão estrangeira e concessão de exequatur à carta rogatória. Sobre a carta rogatória, nós já conversamos na semana passada sucintamente, e naquilo que for cabível, hoje eu vou voltar a este assunto. O artigo 960, que dá início às disposições sobre essa temática, determina que a homologação de decisão estrangeira deve ser requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado internacional. Consequentemente, há a necessidade da propositura de uma ação autônoma, a ação de homologação de decisão estrangeira, perante o órgão competente, que, em princípio, é o Superior Tribunal de Justiça por determinação constitucional. Até a emenda 45 à Constituição Federal, a chamada emenda da reforma do Poder Judiciário, essa competência era do Supremo Tribunal Federal. Na época das discussões acerca da mudança constitucional, a proposta de transferir esta competência para o Superior Tribunal de Justiça gerou alguma controvérsia. Por quê? Era muito claro que havia necessidade de retirar este processo da competência do Supremo Tribunal Federal pela demora que o Supremo tinha em tomar decisões a respeito de homologação de sentenças estrangeiras. Nas disposições regimentais do Supremo Tribunal Federal, os processos de homologação de decisão estrangeira eram distribuídos a um dos 10 ministros componentes das turmas do Supremo Tribunal Federal. O presidente, portanto, não recebia esses processos, porque o presidente tem outros processos de competência originária, e estes processos acabavam ficando nos gabinetes dos ministros, não porque eles considerassem algo de menor importância, mas porque havia distribuição concomitante e concorrente de outros processos mais urgentes, como habeas corpus, mandados de segurança, etc, etc, etc. E os processos de homologação iam ficando para trás. E, com isso, havia um lapso temporal muito grande para a tomada das decisões relacionadas com a homologação, a concessão da ordem de execução, a concessão do exequatur nessas decisões estrangeiras. Por isso, havia esse consenso, é preciso tirar do Supremo. A partir daí, havia dissenso. Havia os que entendiam conveniente
manter no Superior Tribunal de Justiça transferir para o Superior Tribunal de Justiça essa competência, por razões que eu vou expor já já, e havia outros que entendiam que talvez fosse conveniente transferir isso, por exemplo, direto para os juízes de primeira instância, responsáveis pela execução das decisões, o que daria uma maior agilidade nas homologações. Então, o próprio juiz, antes de dar início à execução, analisaria se seria o caso de conceder a homologação ou não. Se ele entendesse que não era caso de conceder a homologação, ele decidiria nesse sentido, caberia recurso para o tribunal ao qual ele estivesse vinculado, e se o tribunal decidisse em sentido contrário, voltaria para a primeira instância para fins de início da execução. Caso contrário, se o tribunal concordasse com a decisão do magistrado, o processo seria arquivado. Entretanto, acabou prevalecendo a ideia da competência do Superior Tribunal de Justiça, por uma razão vinculada com o princípio da ordem pública. Nós vamos ver que uma das possibilidades de recusa à homologação é justamente a potencialidade de que os efeitos a serem produzidos pela decisão homologanda seja contrário aos valores, ou melhor, sejam, né, os efeitos sejam contrários aos valores fundamentais do foro brasileiro. Nesse sentido, manter no Superior Tribunal de Justiça, num órgão de cúpula do Judiciário, embora não seja o Supremo Tribunal Federal, mas manter no órgão de cúpula que tem competência para analisar violações à lei federal, né, que é um bom parâmetro para a ordem pública, muito embora não deva ser hipertrofiado este aspecto. O que eu quero dizer com isso? Não é porque os efeitos são diferentes dos da lei brasileira que, por si só, justifiquem uma decisão acerca de violação aos valores fundamentais do foro. Mas a manutenção no Superior Tribunal de Justiça, o deslocamento, melhor dizendo, para o Superior Tribunal de Justiça, teria essa vantagem de manter coesa a análise da ordem pública excepcionalíssima, que é a ordem pública de terceiro nível, de terceiro grau, que é manejada neste momento pelos órgãos competentes pela homologação. Se isso ficasse na primeira instância, né, nos órgãos de primeira instância, nós poderíamos ter uma pulverização da concepção desses valores fundamentais, excepcionais, representados pela ordem pública de terceiro nível, que vai ao absurdo até, vamos pensar em termos eminentemente internos, vai a um absurdo de dizer, olha, você adquiriu um direito no exterior, por uma coisa julgada ou por um ato jurídico perfeito, mas você não vai exercer esse direito que você adquiriu no exterior aqui no Brasil, porque ele viola os valores fundamentais do foro. A rigor, seria até uma decisão inconstitucional, se a gente pensar na proteção que há a respeito do direito adquirido do ato jurídico perfeito da coisa julgada. Mas que não é efetivamente inconstitucional, porque o próprio Constituinte determina que seja obrigatório que as decisões estrangeiras passem pelo crivo dos órgãos competentes no procedimento de homologação de decisão estrangeira, averiguando-se, então, a conformidade da produção dos efeitos decorrentes da decisão com os valores fundamentais do nosso ordenamento. Então, não há inconstitucionalidade nisso, embora seja um tanto quanto desagradável você ter que dizer para uma pessoa, olha, o direito que você adquiriu no exterior, aqui não produzirá efeitos, porque isso viola os valores fundamentais do nosso foro. É desagradável, mas é necessário
porque é preciso manter uma coesão no ordenamento jurídico nacional e não se pode admitir produção de efeitos que sejam contrários àquilo que compõe a fundamentalidade do nosso ordenamento. Né? Por isso que a gente fala em valores fundamentais do foro. Muito bem. A transferência para o Superior Tribunal de Justiça, entretanto, era passível de uma possível crítica, porque o volume de trabalho que eles têm, embora seja um órgão maior, né, 3 vezes praticamente o tamanho do Supremo Tribunal Federal, com mais de 30 ministros do STJ, você ainda assim teria, vamos lá, uma quebra de prazo por 3, vai. Se antes no Supremo Tribunal Federal demorava, sei lá, 6 anos em média para homologar uma decisão estrangeira, estou chutando o prazo, você iria reduzir isso para 2, vá lá, já era bem melhor, na medida em que você distribuindo para todos estes processos de homologação de decisão estrangeira, você teria uma diluição desse trabalho e, portanto, uma maior, pelo menos em tese, agilidade na tomada da decisão. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça foi muito feliz ao dispor numa resolução, que foi a resolução número 9, decorrente, então, da assunção dessa competência originária, que não existia até então, a resolução número 9 tomou algumas medidas procedimentais, regimentais, que afetavam o procedimento, e que foram bastante satisfatórias do ponto de vista dos objetivos pretendidos pelo Constituinte derivado reformador, para a gente usar a nomenclatura da professora Ana Cândida da Cunha Ferraz. Este modelo, então, de tramitação das sentenças estrangeiras previa que, com a sua entrada, e isso hoje está transposto para o regimento interno do STJ, mas por muitos anos ficou regulamentado nessa resolução número 9, que determinou, então, a criação da classe de processos SE, sentença estrangeira, e da classe de processos SEC, SEC, sentença estrangeira contestada. Nós vamos ver qual é a diferença de um e de outro. Mas, basicamente, a ideia trazida pela resolução era, no que diz respeito ao procedimento, era a de que o presidente do Superior Tribunal de Justiça tomaria as decisões, vamos dizer assim, relevantes e originárias na tramitação das sentenças estrangeiras. Todos os processos entram como sentença estrangeira e, posteriormente, se e quando vier a ser proposta uma contestação, oposta a uma contestação, apresentada a uma contestação, aí o presidente determina a reclassificação do processo, que deixa de ser SE e passa a ser SEC. Qual a diferença que a partir daí se cria? Então vamos lá. Ele recebeu o pedido, ele determina a citação da parte requerida, para que, querendo, conteste o pedido de homologação, e ele determinará também a oitiva do Ministério Público Federal, que é de intervenção obrigatória, porque pode funcionar e deve funcionar aqui como um órgão que, de alguma forma, resguarda a ordem pública de terceiro nível, apontando, na opinião do Ministério Público, eventuais violações aos valores fundamentais do foro, portanto, violações à ordem pública de terceiro grau, que é cabível neste momento,
o que ele fará por cota nos autos. Bom, não significa que o ministro que vai tomar a decisão deva obrigatoriamente se guiar por aquilo que é a opinião do Ministério Público Federal, mas a opinião precisa ser emitida. Eu já dei parecer em processos que envolviam homologação de sentença estrangeira e fiquei muito abismado, porque na época era um processo de papel, que tramitava em papel, e o que eu notei? Um carimbo do específico representante do Ministério Público. Não sei se todos usam isso, já vi em outros processos em que não era carimbo. Mas o cara tinha um carimbo que ele bateu no processo e dizia assim, não há ofensa à ordem pública. E ele assinou e bateu o carimbo dele depois. Então, de fato, é algo, e para mim, aquele processo representava uma violação absurda da ordem pública brasileira, como eu acabei defendendo no parecer, que inclusive está publicado e que vocês tiveram acesso na bibliografia sobre competência, né? Porque a pergunta específica era se haveria competência da justiça brasileira para analisar uma eventual ação revisional de alimentos decorrente das mudanças fáticas e que, a rigor, não poderiam ser modificadas porque o acordo celebrado nos Estados Unidos da América e homologado pela juíza americana que cuidou do processo previa, aspas, a imutabilidade dos valores devidos a título de alimentos, algo que o Ministério Público Federal disse não ser ofensivo à nossa ordem pública. Ora, vamos e venhamos, isso é um aspecto eminentemente violador da nossa ordem pública, no meu modo de ver, porque nós sabemos qual é a finalidade dos alimentos, né? E a finalidade é prover a subsistência daqueles que estão envolvidos. Se fosse apenas e tão somente uma questão de pagamento estabelecido contratualmente, não haveria o binômio que o direito material brasileiro, direito civil brasileiro estabelece entre necessidade e capacidade contributiva, né? Então, há que se sopesar estas coisas, inclusive no que diz respeito à capacidade contributiva de quem paga os alimentos, porque senão eu faço o pagamento dos alimentos e garanto a subsistência de quem é beneficiário, em detrimento da subsistência do próprio pagador dos alimentos, do próprio devedor de alimentos. Então, há aqui que se resguardar a ordem pública, mas o Ministério Público Federal achou que não havia essa violação, enfim, algo que eu contestei neste parecer que tive a oportunidade de proferir e que está publicado numa revista de processo, num dos volumes da revista de processo, e que vocês tiveram acesso na nossa determinação, na nossa bibliografia aí determinada como leitura básica desse curso. Bom, isso então para lhes dizer que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao receber os pedidos de homologação de sentenças estrangeiras ou de decisões estrangeiras, mais propriamente falando, ele determinará a citação do requerido, ele determinará a oitiva do Ministério Público Federal. Se houver contestação, se o requerido apresentar uma contestação alegando razões pelas quais entende que não deva ser homologada a decisão estrangeira, ou, pelo menos, que ela não deva ser homologada integralmente, aí o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, e isso constava da resolução número 9, determina a distribuição a um dos magistrados, a um dos ministros componentes da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
Então, a competência para julgar os pedidos de sentença estrangeira contestada não é das turmas, mas sim, nem das sessões, mas sim da Corte Especial do STJ. Vai ser sorteado um relator, vai ser transformada a classe processual de SE para SEC. O relator vai analisar o processo, vai verificar se é caso ou não de homologação integral ou de homologação parcial, e vai encaminhar para a pauta, né? Vai liberar o processo para que seja incluído na pauta da Corte Especial. Por outro lado, se transcorrer em habeas o prazo para a contestação, ainda que o Ministério Público opine pela não homologação da decisão, mas aí é uma opinião do MP, enquanto guardião desses valores fundamentais, quem decidirá será o ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. A competência remanesce com o ministro presidente e ele tomará a decisão monocraticamente. Nem sequer haverá necessidade de chancela pelo órgão colegiado. A competência é monocrática do presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ele, então, analisará se há ou se não há o preenchimento dos requisitos, que nós vamos ver mais tarde, acerca da possibilidade de homologação ou não daquele pedido. O principal deles é o que eu venho falando, eventual violação à ordem pública brasileira, e decidirá se homologa parcialmente, ou se não homologa a decisão estrangeira que pretende ver efeitos sendo produzidos aqui no Brasil, que a parte pretende, né, a parte interessada que fez a requisição da homologação pretende ver produzidos tais efeitos aqui no Brasil. Ora, por outro lado, se houve contestação e o presidente determinou os procedimentos subsequentes, já se percebe que haverá um retardo maior nas decisões, né? Porque aí vai o ministro relator, que vai fazer um voto, vai encaminhar para os colegas, que vão analisar, e isso vai, eventualmente, gerar algum debate no órgão especial, até com a possibilidade de se abrir divergência acerca, por exemplo, da violação ou não da ordem pública brasileira, e isso, obviamente, poderá demandar um pouco mais de tempo. Por isso, nós temos notado, e eu não tenho dados empíricos para afirmar isso com certeza, mas a média de tramitação caiu vertiginosamente, a média de tempo de tramitação caiu vertiginosamente. O processo de homologação não contestado, tem sido concedida a homologação em 2 a 3 meses, que é o prazo de você receber o processo, mandar citar, conseguir citar o requerido, aguardar o prazo, não houve manifestação do requerido, o Ministério Público, tendo se manifestado, vai para a conclusão e o ministro-presidente toma a decisão e faz publicá-la no Diário Oficial da Justiça, né? Pois bem, entretanto, se há distribuição, ainda assim os processos têm tramitado com uma rapidez razoável quando comparados com o tempo que se levava no Supremo Tribunal Federal, embora, obviamente, demore muito mais tempo do que esses 2 meses e pouco, das decisões não contestadas. Mas a média é que ali, por volta entre 9 e 12 meses, portanto, em um ano, no máximo, dos máximos, assim, casos muito complexos, a decisão seja proferida pelo órgão especial, né? Seja tomada pelo órgão especial. Então, nós temos uma efetividade maior na prestação jurisdicional típica dos processos de homologação judicial, de homologação
de decisões estrangeiras no judiciário brasileiro, que faz com que os interesses reconhecidos pela sentença estrangeira sejam muito mais facilmente, vamos dizer assim, produzidos esses efeitos, tais efeitos, no ordenamento brasileiro. Então, há, de fato, um ganho no nosso sistema com a transferência desta competência para o Superior Tribunal de Justiça. Decisões interlocutórias estrangeiras que demandem, eventualmente, uma execução no Brasil, isso às vezes pode acontecer. Por exemplo, a determinação de bloqueios de valores ou de bens de determinadas pessoas que permitam que lá na frente uma eventual decisão estrangeira acerca de uma matéria patrimonial ou conversível a aspectos patrimoniais possa, portanto, ser concedida pelo judiciário brasileiro, entretanto, não como homologação da decisão estrangeira, mas ela pode ser executada, ela pode ser cumprida no Brasil por meio de carta rogatória, porque, no fundo, é uma medida que acautela o juiz, o juízo estrangeiro, e ela pode tramitar para a produção dos seus efeitos no Brasil como carta rogatória. E aí as regras são diferenciadas, né? Além disso, eu queria mencionar um pouquinho a parte final do caput do artigo 960, que eu esqueci de mencionar. Salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. Há tratados internacionais que dispensam a homologação de decisões estrangeiras e determinam, desde logo, a possibilidade de produção de efeitos no território de outros estados, parte daquele texto convencional. Nesse sentido, então, se o Brasil aceitou o tratado, ratificando ou aderindo ao seu conteúdo, e se comprometeu perante a comunidade internacional de que iria executar diretamente as decisões ali contidas, isso, obviamente, precisa ser observado pelo judiciário brasileiro. É algo que não havia menção explícita no Código de 1973, mas que andou muito bem, então, o legislador processual de 2015, ao prever esta dispensa de homologação, inclusive, desde que isso esteja determinado no tratado internacional. Convenções de cooperação jurídica internacional ou que disponham sobre temas específicos, né, institutos específicos, e prevejam no seu bojo mecanismos de cooperação jurídica entre as nações, que admitam, então, o aproveitamento de decisões tomadas numa nação no território da outra, são razoavelmente abundantes e elas precisam ter a sua observância assim determinada. Então, por exemplo, a Convenção de Adoção Internacional, a Convenção de Sequestro Internacional de Crianças, para ficar apenas em duas das mais antigas convenções da Conferência da Haia que nós ratificamos, elas preveem a possibilidade de aproveitamento desses atos processuais praticados em outros estados. Então, aqui no Brasil, por exemplo, em matéria de adoção internacional, a gente aproveita a decisão que habilitou o casal ou a pessoa singular residente habitualmente no exterior para adotar crianças. E não haverá necessidade do STJ se manifestar quanto a isso. O pedido vem instruído com esta habilitação, tramita via administrativa pelas autoridades centrais do Estado requerente e do Estado requerido, como é o caso do Brasil, né, o Estado de acolhida potencial da criança e o Estado de origem da criança, e vai direto para o juízo da primeira instância,
que vai decidir se aquela adoção deve ou não ser concedida, observadas aí as determinações processuais e procedimentais do direito brasileiro, como, por exemplo, a obrigatoriedade de que os estrangeiros venham, ou, melhor dizendo, os residentes habitualmente do exterior venham proceder ao período de estágio de convivência com a criança. Depois que o juiz brasileiro sentenciar e determinar, por exemplo, a constituição do vínculo parento-filial entre a criança e os pretensos, até então pretensos adotantes, agora pais adotivos, essa decisão pode não, deve ser reconhecida obrigatoriamente no estado de acolhida, porque assim determina a convenção. Não é o caso de produção de efeitos em sentido inverso, né? Mas a sentença brasileira será reconhecida, desde logo, sem necessidade de homologação no Estado estrangeiro. O parágrafo 2º do artigo 960, por sua vez, diz que a homologação deve obedecer ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil e o regimento interno do STJ. Vale dizer, então, que se tratados estabelecerem requisitos adicionais ou dispensarem certos requisitos, por exemplo, é preciso que o STJ homologue esta decisão, não nos termos do seu regimento interno, mas sim nos termos do tratado que o Brasil aceitou, né? E, por outro lado, tratados que eventualmente desloquem essa competência do STJ para órgãos de primeira instância, como há no âmbito do Mercosul, esta possibilidade, dando aí um primeiro passo, né, ao lado de muitos outros, mas tentando constituir um sistema de justiça mais célere no âmbito do mercado comum do Cone Sul, se dispensa, aliás, se dispensa não, mas se determina que a homologação das decisões argentinas, uruguaias, etc., sejam produzidas, sejam analisadas e concedidas à ordem de exequatur pelo próprio juiz que executará a decisão. Então, há regras que também podem deslocar a competência para outros juízos. E, nesse caso, por determinação legal, vai se observar aquilo que os tratados internacionais estabelecerem. Tá? O parágrafo 3º desse 960 faz remissão à lei da arbitragem, ainda que implicitamente, né? E diz o seguinte, que a homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se subsidiariamente às disposições deste capítulo. Bom, a lei de arbitragem diz e menciona a questão da homologação, né? A primeira vez que a palavra homologação aparece na lei de arbitragem é no artigo 18, lá ainda nas disposições iniciais, e disse o seguinte, que o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que ele proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário, né? Então, decisões arbitrais brasileiras não precisam de homologação pelo Poder Judiciário. Precisam, eventualmente, da intervenção do Judiciário para executar quando a execução não é feita de modo voluntário. Pode-se, por outro lado, levar a questão ao Judiciário se houver, na percepção da parte interessada, na parte autora, alguma nulidade no processo arbitral. Mas não precisa de chancela do Poder Judiciário para que a decisão seja válida. Né? O artigo 35, por sua vez, porque o artigo 35 está inserido
no capítulo 6º da lei de arbitragem, né, o capítulo 6º do... Deixa eu ver qual é o título, só para não falar bobagem. Aliás, não tem títulos, são só capítulos. Então, no capítulo 6º da lei de arbitragem, vem disposto o seguinte: o artigo 34 diz que a sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil de conformidade com os tratados internacionais, com eficácia no ordenamento interno, e na ausência, estritamente de acordo com os termos desta lei. Entretanto, o artigo 35 diz: para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita unicamente à homologação do STJ. Então, sentença arbitral estrangeira passa, por disposição do artigo 35, por homologação do STJ. E diz o artigo 36 que aplicam-se as homologações no que couber o disposto nos artigos do Código de Processo Civil, embora ainda faça menção aos artigos... deixa só eu ver uma coisa aqui. A lei de arbitragem ainda faz menção a artigos do Código de 73, mas, obviamente, a remissão precisa ser atualizada aí para o Código atual. Ora, qual é o problema aqui? O problema é que a Convenção de Nova York sobre arbitragem estrangeira determina que ela não pode sofrer discriminação. A sentença arbitral estrangeira não é discriminação que a convenção fala, mas estou usando essa palavra aqui propositalmente, mas que não pode haver exigências diferenciadas. E o professor José Carlos de Magalhães, né, um colega nosso já aposentado do Departamento de Direito Internacional, que é um grande arbitralista brasileiro, professor Magalhães acredita que há, nesse dispositivo do artigo 35 da lei de arbitragem, uma violação àquilo que está previsto na Convenção de Nova York. É, portanto, um problema que a doutrina, vamos dizer assim, de alguma forma, finge não, mas faz uma certa vista grossa e, por similaridade a uma sentença estrangeira, entende que decisões arbitrais estrangeiras também precisam de homologação para poderem ser executadas. Aqui, talvez a gente precise fazer uma interpretação um pouco mais ampla dessa temática. O que eu quero dizer? Já disse a vocês que se há cumprimento espontâneo da parte condenada na arbitragem, cumprimento feito, nem sequer se precisa de análise pelo Poder Judiciário. Mas, quando esta decisão não é espontaneamente cumprida, a parte que venceu pode e deve levar ao Poder Judiciário para a execução, porque o Tribunal Arbitral não tem poderes para constranger o patrimônio de quem quer que seja e depende da tutela que o Estado tem o monopólio e, portanto, é o único órgão que pode adotar medidas coercitivas relacionadas com o cumprimento daquilo que está determinado na sentença arbitral. Ora, se essa arbitragem transcorreu no exterior ou teve a sua sentença proferida no exterior, ela é uma sentença estrangeira. E aí, não por similaridade com
a circunstância das arbitragens internas, mas por similaridade, as decisões judiciais estrangeiras, ou mesmo as decisões políticas estrangeiras, passar pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça não é de todo, vamos dizer assim, absurdo, né? Porque, efetivamente, mas são questões patrimoniais disponíveis. Sim, são questões patrimoniais disponíveis. Tanto que eu disse, se a parte cumprir espontaneamente, está cumprido. Mas, eventualmente, o conteúdo dessa decisão, mesmo sendo sobre temas patrimoniais disponíveis, pode afetar a ordem pública brasileira ou pode faltar algum requisito formal para a homologação. E aí, o Superior Tribunal de Justiça atuar não deixa de ser algo razoável, né? Não é nenhum absurdo esta determinação. Além disso, é, é, o tratado tem uma força, infelizmente, eu adoraria que os tratados todos no Brasil tivessem força supralegal, porque a supralegalidade dos tratados internacionais resolveria o problema da prática de eventuais ilícitos pelo Estado brasileiro, lembrando que o Estado não é só o executivo, o Estado é a união dos poderes executivo, legislativo e judiciário, né, que são divisões funcionais para garantir a interdependência e a harmonia dos poderes e evitar o arbítrio, mas, a rigor, uma decisão equivocada do legislativo ou do judiciário relativamente a textos convencionais implica na prática de um ilícito internacional. E isso pode ter consequências razoavelmente sérias. Bom, em que pese, então, eu gostar da ideia e defender, do ponto de vista teórico, a ideia de que nós deveríamos ser um país com primazia do direito internacional, com efeitos supralegais, porém até infraconstitucionais, ao texto de tratados internacionais gerais, não é essa a posição do Supremo Tribunal Federal, com a qual também se debate o professor José Carlos de Magalhães, como se debatem praticamente todos os internacionalistas deste país. Mas, mas, não é, vamos dizer assim, um exagero a determinação da lei de arbitragem. Ela faz eco a uma posição do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os tratados internacionais têm força equivalente à das leis ordinárias. Ora, a Convenção de Nova York, nesse particular, teria sido substituída pela determinação da lei de arbitragem. Então, nós temos aqui um problema de conflito de leis no tempo, né, de conflito de normas no tempo, e era importante que eu trouxesse essas informações para que cada um tome a decisão que julgar e se posicione da forma que julgar interessante e necessário. Decisões, portanto, estrangeiras, elas só têm eficácia no Brasil quando tiver havido a homologação da sentença estrangeira, e decisões interlocutórias quando se tenha concedido o exequatur por meio de cartas rogatórias, tá? Obviamente, ressalvadas as disposições eventuais de tratados internacionais, como a gente viu. Agora, a decisão que pode ser trazida para a homologação é a decisão definitiva. É preciso, um dos requisitos é, é a eficácia no país em que ela foi produzida dessa decisão, uma eficácia que se torne definitiva. O parágrafo 1º do artigo 961, por exemplo, diz que é passível de homologação a decisão judicial definitiva.
E o inciso terceiro do artigo 963, 963, diz que ela deve ser, né, constitui requisitos indispensáveis à homologação da decisão, número 3, ser eficaz no país em que foi proferida. Se ela ainda está passível de recurso, se ela ainda pode ser modificada, e se ainda não há, portanto, a constituição da coisa julgada, a configuração da coisa julgada, a princípio, ela até pode produzir eventuais efeitos no Brasil, mas isso deve ser tramitado por carta rogatória, como a gente viu nos termos do parágrafo 1º do artigo 960, que menciona decisões interlocutórias, mas vale também, por exemplo, para uma decisão interlocutória proferida numa sentença que antecipe os efeitos da tutela, por exemplo. Tá? Agora, o parágrafo 1º do 961 continua, e ele deixa explícito aquilo que eu mencionei logo no comecinho da aula, né? Porque além da decisão judicial definitiva, também é passível de homologação a decisão não judicial, que pela lei brasileira teria natureza jurisdicional. Então, aquele aspecto que eu mencionei para vocês, de se verificar a homologabilidade, a necessidade da homologação no âmbito do foro, tem fundamento aqui no parágrafo 1º do 961, tá? Também o parágrafo 2º diz que a homologação pode ser parcial, algo que eu também já mencionei a vocês, né? E pode acontecer, e aqui é uma coisa diferente do que eu disse a respeito de eventuais antecipações de efeito de tutela, de uma decisão estrangeira não transitada em julgado ainda, o parágrafo 3º diz que a autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Às vezes, é preciso que o STJ intervenha, por exemplo, para evitar ocultação ou dilapidação patrimonial que pudesse colocar em risco a garantia do cumprimento da decisão que está em curso de análise pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a parte requerente, aquela que requer a homologação, pode bem solicitar que o STJ profira uma medida de urgência ou que determine a prática de atos de execução provisória, tá? Isso, então, tem um aspecto razoavelmente importante para a efetividade da decisão estrangeira, que ainda não pode produzir efeitos no Brasil, porque está pendente da homologação, mas que, dada a plausibilidade e a possibilidade dessa homologação vir a ser concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, observado o trâmite necessário, a parte pode requerer e o ministro-presidente, ou até o ministro relator, depois da contestação, podem autorizar essas medidas de urgência, e isso eu acho que é algo bastante importante e razoável do nosso sistema. Depois o parágrafo 4º menciona a possibilidade de se homologarem decisões estrangeiras para fins de execução fiscal, de interesse, portanto, de estados estrangeiros, quando ela estiver prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Então, alguém deve impostos, deve aspectos fiscais, né, questões de natureza fiscal, no exterior, foi condenado ao pagamento destes montantes, há uma decisão que determina o pagamento, por exemplo, que não reconheceu o equivalente ao embargo à execução fiscal, essa decisão só pode ser trazida para cá, porque ela representa um ato de constrição patrimonial de interesse de um Estado estrangeiro no exercício da sua soberania, se e quando houver tratados internacionais que prevejam essa possibilidade, ou se o Estado estrangeiro prometer reciprocidade, se o Brasil um dia precisar constranger o patrimônio de alguém que deve para o fisco brasileiro naquele país. Aí o STJ pode homologar, caso contrário, não será
admissível esta homologação. O parágrafo 5º cuida dos divórcios consensuais, e aqui é algo que diz respeito à circunstância inserida na legislação brasileira há alguns anos, dos divórcios poderem ser realizados, se atendidas os requisitos legais brasileiros, poderem ser realizados perante serventias extrajudiciais, né? E, como consequência dessa possibilidade, hoje as pessoas podem decidir se vão se divorciar no cartório ou se vão se divorciar no judiciário. A sentença estrangeira que diga respeito a um divórcio consensual, e aqui dizer sentença não está errado, é isso mesmo que o legislador quis decidir. Vejam que até agora ele vem falando em decisão estrangeira, mas no parágrafo 5º ele fala em sentença. O que isso significa? Vamos imaginar que no país de origem, só pelo judiciário, só pela intervenção do judiciário, poderia o divórcio consensual ser estabelecido, como era o nosso sistema. Neste caso, mesmo sendo uma sentença estrangeira, a homologação não precisa ser obtida, porque, como aqui no Brasil ela poderia ser realizada extrajudicialmente, você dispensa a homologação, mesmo sendo uma sentença judicial estrangeira. Então, o texto é: a sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo STJ. Então, a pessoa é considerada divorciada e pode, por exemplo, se recasar. Ela pode procurar um cartório de registro civil, dar entrada a um processo de habilitação do matrimônio, para o matrimônio, e apresentar a sentença de divórcio consensual, com fundamento no parágrafo 5º do artigo 961, não há mais, como havia no passado, a necessidade, a obrigatoriedade da homologação pelo STJ. Tá? Agora, se houver dúvida com relação à validade da decisão, o parágrafo 6º diz que compete a qualquer juiz examinar a validade da decisão em caráter principal ou incidental, quando esta questão for suscitada em processo de sua competência. Por exemplo, quero, com base nisso, dar início a um procedimento de partilha de algum bem que o casal tinha no Brasil. Pode ser feito o processo de partilha, que é de competência exclusiva da Justiça brasileira, só com esta decisão. E o juiz vai averiguar a validade formal dessa decisão, o juiz de primeira instância. Por outro lado, no exemplo anterior, se a pessoa vai dar entrada num pedido de homologação de sentença estrangeira e o registrador civil tem dúvidas a respeito da validade dessa decisão, ele pode suscitar uma questão ao seu juiz corregedor dos cartórios. E ele, então, decidirá, porque essa é a sua competência, e nos termos do parágrafo 6º, caberá a ele, então, tomar a decisão sobre a validade daquela decisão judicial estrangeira. Tá? O artigo 962 diz que é passível de execução, então aqui nós estamos falando de execução de exequatur, decisões estrangeiras concessivas de medida de urgência. Né? O parágrafo 1º diz que isso vai tramitar por carta rogatória, tá? Mais ou menos repetindo normas que já tinham sido estabelecidas, mas de forma mais explícita e mais específica. O parágrafo 2º diz que a medida de urgência que venha a ser concedida no exterior sem audiência do réu pode ser executada desde que o sistema processual do Estado requerente garanta o contraditório em momento posterior. Tá? Então, é conveniente que o Estado estrangeiro comprove que, apesar de ter sido concedida a medida de urgência antes mesmo da oitiva do réu, portanto, uma concessão de medida inaudita altera pars, nós temos aqui a possibilidade de garantir
o contraditório subsequente. No momento que ele vier, nós vamos reanalisar essa decisão. No momento que ele vier participar da relação processual, nós vamos conceder a ele o direito de exercer o contraditório. Nesse caso, o STJ pode conceder o exequatur na medida cautelar, aliás, o exequatur da medida de urgência, da medida cautelar, que tramita por carta rogatória, né? Esse juízo de urgência não pode ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso é uma questão de competência do juiz estrangeiro, da autoridade que prolatou a decisão estrangeira, e essa regra vem no parágrafo 3º. Então, não se pode discutir se era urgente ou se não era urgente. Veio como medida urgente, preenche os requisitos, conceda o exequatur. É mais ou menos isso que o legislador está dizendo para o STJ. Porque está escrito que o juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. E, quando houver dispensa da homologação para que a sentença estrangeira produza efeitos no Brasil, então vamos lá. Lá na frente, quando vier uma decisão de mérito, ela poderia ser executada no Brasil sem a homologação? Resposta, sim. Por que que ela pode? Ou porque aqui no Brasil não era uma atividade necessariamente judicial, ou porque tem um tratado internacional que dispensa. Então, o que que acontece? E o parágrafo 4º do 962 é que traz a regra. A decisão que conceda a medida de urgência depende, para produzir efeitos, da validade ser reconhecida pelo juiz competente para cumprir esta decisão, mas não precisa passar pelo STJ. Então, o juiz de primeira instância receberá o pedido da decisão, do cumprimento da medida de urgência estrangeira, e ele vai verificar se aquela decisão é válida ou não. Se ele achar que é, ele mesmo concede a homologação, concede o exequatur, e, portanto, não precisa tramitar pelo STJ, porque a decisão futura, a decisão definitiva futura, também não precisará passar pelo STJ. Então, vale aqui a regra da similidade, né, como há uma similitude entre as decisões, o nosso legislador estabelece a mesma consequência. O artigo 963, finalmente, trará os requisitos indispensáveis à homologação da decisão. Eu já mencionei o parágrafo 3º, né, ser eficaz no país em que foi proferida, mas nós temos, parágrafo 3º não, inciso 3º, perdão, mas nós temos outros incisos aqui, são 6 especificamente. O primeiro deles é a ideia de que a decisão tenha sido proferida por autoridade competente. Então, não há a possibilidade de uma decisão qualquer ser analisada, né? É preciso que se comprove que aquele autor da decisão, que aquele que tomou a decisão, seja o prefeito municipal, seja o rei, seja uma autoridade administrativa qualquer, seja o judiciário, é preciso que se comprove que, à luz do ordenamento jurídico no qual a decisão foi tomada, era aquela a autoridade competente, né? Uma espécie de, aspas, juiz natural para aquela causa, e por isso, porque ele tinha competência, segundo as leis locais, para a tomada da decisão, nós, reconhecendo que ele é a autoridade X competente, administrativa, política, jurisdicional, competente, nós preenchemos, damos ali aquele tique no primeiro item de requisitos para a homologação. Só que isso deve ser aferido, volto a dizer, e para frisar, de acordo com a lei estrangeira, de acordo com a lei do ordenamento no qual tenha havido a citação. Aliás, tenha havido a decisão. O inciso 2º menciona que
a decisão tem que ter sido precedida de citação regular, ainda que verificada a revelia. Citação regular à luz de qual ordenamento? À luz do ordenamento do foro. Ah, professor, mas eles fizeram uma citação muito estranha, né? Há ali uma questão bastante equivocada, pelo menos do ponto de vista dos princípios processuais brasileiros, quanto à validade dessa citação. Bom, aí é um outro problema, um problema de ordem pública, está lá no inciso 6º. A questão aqui é entender, a citação foi feita da forma adequada, segundo a legislação local? Foi. Apesar de ter sido feita da forma local, a pessoa se tornou revel? Sim, se tornou revel. Ah, ela foi feita de forma irregular, de acordo com a lei local, mas o réu compareceu aos autos e se defendeu. Não teve revelia. Pergunta: existe neste ordenamento mecanismos de convalidação? A participação efetiva do réu, por outras palavras, no processo, convalida o vício da citação? Se sim, a citação foi convalidada e, portanto, ela é válida. Convalidada. Né? Validada. Por isso, deve-se observar de acordo com a lei daquele ordenamento. Tá? Os problemas de eventual divergência nos mecanismos de citação nós vamos analisar quando eu falar do inciso 6º, que diz respeito à ordem pública. Terceiro requisito, perdão, ser eficaz no país em que foi proferida. É aquilo que eu mencionei para vocês. Antigamente a legislação falava em ter transitado em julgado, só que hoje as decisões não são mais eminentemente decisões judiciais para serem passíveis de homologação. Então, ser eficaz no país em que foi proferida é uma expressão que procura resguardar situações outras que não as situações judiciais. O inciso 4º tenta corrigir eventual problema decorrente das competências concorrentes, que podem, portanto, ter assistido ao manejo de ações nos dois ordenamentos, sobretudo porque, para nós, isso não induz litispendência, né? E aí disse que outro requisito que deve ser observado pelo STJ é a não ofensa à coisa julgada brasileira. No Brasil, tem uma decisão sobre o mesmo assunto? Sobre o mesmo processo? Identidade de pedido, de causa de pedir e de partes? Tem. Essa decisão já transitou em julgado? Já. Portanto, já conformou coisa julgada nacional. Consequentemente, o STJ está impedido de homologar. Por que ele está impedido de homologar? Porque há uma barreira, você não pode homologar uma decisão que modifica o conteúdo da decisão brasileira. Atenção, vamos imaginar que o processo no Brasil pediu A, o processo no exterior pediu A e B. Há coisa julgada sobre A. Sobre B, não há coisa julgada, porque não é que foi pedido e foi negado, foi não reconhecido como possível, como devido. Não foi sequer pedido B. Por isso que as decisões podem ser homologadas parcialmente. Eu posso dizer, na decisão, não homologo com relação ao pedido A, porquanto haja decisão transitada e julgada no Brasil, e isso ofende a coisa julgada brasileira, mas com relação a B, concedo a homologação, sem problema nenhum, tá? Inciso 5º, estar acompanhada de tradução oficial. Então, os documentos que instruem a homologação, o pedido de homologação da decisão estrangeira, precisam estar acompanhados de tradução oficial, salvo disposições em tratado que dispensem essa tradução oficial, tá? E
O principal dos incisos, não conter manifesta ofensa à ordem pública. Pela natureza dos próprios requisitos descritos nesses 6 incisos, a gente verifica que nenhum deles autoriza a reanálise de mérito. Daí o aspecto que eu mencionei na semana passada, de que as decisões de homologação de decisões estrangeiras, as decisões homologatórias de decisão estrangeira, devem ser proferidas após um juízo que a gente chama de juízo de delibação, né? Ao pé da letra, delibare, trazer aos lábios, quer dizer, dar aproximar dos lábios, sentir o sabor, mas não revolver aquilo, não revolver o mérito, né? Então, uma função típica de degustador, põe na boca, sente o valor, sente o sabor, sente o buquê e joga fora, porque senão você vai ficar doente, se você for beber todo dia várias doses daquilo que você está provando, ou comer várias vezes a mesma coisa, você acaba tendo problemas de saúde, obviamente, por mais saudável que possa ser aquela coisa, você vai se empanturrar de algo que cria ali uma dificuldade. Então, o papel do degustador é este, é o de sentir e pôr fora. Ora, no que diz respeito ao juízo de delibação, o que o STJ ou eventuais outras autoridades competentes por decorrência de tratados internacionais deve fazer é, pura e simplesmente, analisar se o conteúdo da decisão ofende ou não ofende a ordem pública, porque os outros requisitos são de natureza formal. Mesmo a análise de equivalência das ações para entender se há ou não há coisa julgada é um juízo superficial, né? Tem alguma vinculação com o mérito também, mas há uma análise superficial. Eu não vou analisar se a decisão está adequada ou não está adequada, está correta ou não está correta, se eu teria decidido assim ou se eu teria decidido assado. Isso não compete no juízo de homologação, tá? Agora, a violação da ordem pública aqui é uma violação específica, é uma violação decorrente da análise de divergência entre os efeitos que se vão produzir no território nacional relativamente aos valores fundamentais do foro, e isso não necessariamente coincide, aliás, não deve coincidir com a análise da ordem pública no segundo nível. Quando eu decido a lei aplicável e, tendo sido remetido para a lei estrangeira, e analiso os efeitos que ela vai produzir, se eu afasto essa lei, eu estou afastando uma lei que as partes tinham expectativa que fosse aplicada, mas que, porque violam os valores fundamentais do foro brasileiro, eu decidi afastar. Essa violação da ordem pública, ela pode ser analisada num contexto mais extenso e mais superficial. Para quem teve a parte geral comigo, né, é aquela metáfora que eu uso do espelho d'água, da piscina e do poço artesiano. Quando eu tenho uma mesma quantidade de água e eu quero fazer um espelho d'água, obrigatoriamente a área desse espelho d'água vai ser maior. Isso é o primeiro nível de incidência da ordem pública, ele incide sobre tudo. O segundo nível, para eu fazer uma piscina com a mesma quantidade de água, portanto, com uma profundidade maior, né, naturalmente uma profundidade maior, eu vou ter que ter uma maior concentração desses valores fundamentais e a área vai acabar diminuindo. Então, algo que é diferente, mas que está localizado fora dessa área de violação absoluta dos valores, não precisa ser afastado.
mas só para aquilo que for de fato muito complexo é que nós afastamos a lei estrangeira. Mas ainda assim, afastar a lei estrangeira não cria grandes tumultos e transtornos. Por quê? Porque só tenho aqui uma expectativa de direito. No terceiro nível, e aí vem a imagem do poço artesiano, eu coloco toda esse volume de água, de valores fundamentais, numa área muito pequena, né, do poço artesiano, da abertura do poço. E, portanto, a profundidade de violação precisa ser muito maior. E há muita coisa que no segundo nível eu iria afastar a lei estrangeira que eu não afastarei no terceiro nível, de modo que se algo se constitui no exterior e depois é transferido para o Brasil para produzir efeitos aqui, pode ser que eu decida que não viola. Vou dar um exemplo. Dívida de jogo no Brasil é obrigação natural, não é? Diz o Código Civil. Então, no primeiro nível, o legislador decidiu que ela não pode ser cobrada em juízo. Mas ela existe. Tanto que, se ela for paga voluntariamente, eu não posso depois pleitear repetição de indébito, porque indébito não há. O débito existia, né? A dívida existia, só não tinha mecanismos coercivos para cobrá-la. Agora, se eu paguei espontaneamente, está bem pago. No segundo nível, quando, por exemplo, um cassino estrangeiro vem cobrar a dívida de jogo no Brasil, onde é que se constituiu a obrigação de pagar a dívida de jogo? No exterior. Lei de introdução manda aplicar para as obrigações a lei do local onde elas se constituíram. Consequentemente, é aquela lei que vai definir se a dívida é passível de cobrança ou não. Mas isso ofende a ordem pública brasileira. O juiz pode afastar? Pode. No terceiro nível, hoje em dia, há muita defesa, e eu estou plenamente de acordo, que uma eventual decisão judicial proferida no exterior, que reconheça a dívida de jogo e que só venha a ser executada aqui, a execução perde a sua causa. Eu não preciso saber o que é que está sendo executado. Está sendo executado um valor, obrigação de dar uma quantia certa, de pagar uma quantia certa. Você vai pagar. O STJ homologará, muito provavelmente, claro que isso vai depender do contexto em que as coisas se passaram, mas muito provavelmente homologará, porque entende que não há ofensa à ordem pública de terceiro nível, embora se reconheça a ofensa no segundo nível. E quanto a isso, não há nenhum equívoco nas decisões, porque não há uma identidade nem de área de atuação, nem de profundidade na análise entre os valores, aliás, entre os níveis em que esses valores incidem, porque eles incidem de forma mais difusa no primeiro, um pouquinho mais concentrada no segundo e absolutamente concentradas no terceiro. Então, esses valores ficam bastante mais intensos e isso garante que algumas coisas passem e outras não passem pelo crivo da ordem pública de terceiro nível. Tá? No que diz respeito à concessão de exequatur às cartas rogatórias, diz o parágrafo único do 963 que devem ser observados os pressupostos previstos no caput do artigo, ou seja, dos incisos vinculados ao caput desse artigo, e também o 962, parágrafo 2º, que menciona a medida de urgência concedida inaudita altera partes. Então, nós temos, com relação à concessão do exequatur nas cartas rogatórias, os mesmos requisitos para a homologação da sentença estrangeira. Tá? O 964 é um dispositivo que nós já analisamos quando falamos da competência exclusiva do judiciário brasileiro, que não poderá, então, uma decisão sobre tema de competência exclusiva da justiça brasileira ser homologado, nem mesmo haver concessão de exequatur a uma carta rogatória sobre essa temática,
porque isso ofende este aspecto da competência exclusiva, lembrando que o STJ flexibiliza este aspecto no que tange a acordos celebrados, sobretudo, entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, relativamente à forma de partilhar os bens que compunham o acervo patrimonial do casal, quando eles incluem neste acordo, lavrado no exterior e homologado por uma autoridade estrangeira, bens situados no Brasil, porque pressupõe que o acordo seria repetido, né, refeito nos mesmos termos na justiça brasileira. E, por fim, o artigo 965 estabelece que o cumprimento da decisão estrangeira, depois de homologada ou depois de concedida o exequatur da carta rogatória, vai se fazer perante juízo federal competente, a requerimento da parte, conforme as normas estabelecidas para o cumprimento de decisão nacional. Então, você dá início a um processo de execução ou de cumprimento da decisão, mas perante o juízo federal, tá? E ele deve ser instruído com cópia autenticada da decisão homologatória ou do exequatur, conforme o caso, tá? Nesse sentido, então, fixa-se aqui a competência para a Justiça Federal proceder à homologação de decisões estrangeiras, considerando-se que a Justiça Federal atua nos interesses da União, quando há interesses da União, e a União tem interesse em manter as relações internacionais com estados estrangeiros de forma razoavelmente adequada. E, por isso, a competência da Justiça Federal se explica. Estou dizendo que ela se justifique, mas pelo menos ela se explica, tá? O que eu nunca consegui explicação é por que decisões relacionadas à adoção internacional não são de competência da Justiça Federal. Continuam nas varas de infância e juventude. Eu acho que muita coisa, pela especialização, deveria sair da Justiça Federal e ir para a Justiça Estadual, porque específicas, sobretudo questões relacionadas com direito de família, porque não há propriamente o interesse do Estado brasileiro nestas questões. Mas isso é uma sensação pessoal minha, um incômodo pessoal meu, dada a especialidade que praticamente em todos os tribunais de justiça há relativamente a varas, a existência de varas de família e sucessões, como há de infância e juventude. E infância e juventude atraem a competência dessas varas para a análise dos pedidos de adoção internacional. E eu acho isso bastante curioso, no mínimo. Tá bom?